Bom dia, gente. Estamos aqui novamente para o nosso estudo remoto de Química. Vamos dar continuidade à nossa aula passada, que é processos de separação de mistura. No final dessa videoaula, eu queria que vocês pegassem um livro-texto, no módulo 1, Química 1, aula 2, e vocês lessem a aula sobre separação de mistura e depois fizessem as atividades de fixação e as atividades propostas, tá? E na próxima aula eu vou escolher algumas dessas atividades, as mais complexas, para estar respondendo aqui para vocês. No final da próxima aula também eu vou deixar uma atividade. Essa atividade eu vou querer que vocês respondam e enviem para mim. Aí a gente na hora define se vai ser via plataforma ou via Classroom, tá certo? Vamos então dar continuidade ao assunto. Na aula passada a gente falou sobre separação de misturas heterogêneas, né, que são aquelas misturas onde é possível verificar a separação entre os componentes. Hoje nós vamos falar sobre as separações de misturas homogêneas. Antes de dar continuidade ao assunto, eu só queria lembrar alguns detalhes para vocês, tá? Primeiro, nós falamos que existem os métodos mecânicos e os métodos físicos. Os métodos mecânicos são os métodos menos elaborados. São os métodos que não vão envolver mudança de estado físico, tá? Eles vão se basear em quais características na separação? Eles vão se basear em solubilidade, eles vão se basear em tamanho dos grãos, em densidade, tá? A maioria dos métodos se baseiam nesses três critérios. Já os métodos físicos são métodos mais elaborados, são métodos mais complexos e geralmente eles são reservados para separação de misturas homogêneas, porque eles envolvem sempre mudança de estado físico. E numa mistura homogênea, onde você não consegue visualizar a separação entre os componentes dessa mistura, forçosamente você vai ter que fazer com que um mude de estado físico a fim de separá-lo do outro, tá certo? A gente já falou que quando a gente vai separar uma mistura, a gente se baseia então nas propriedades das substâncias. O que acontece é que às vezes você pode ter o mesmo método usado para separar misturas diferentes, como nós falamos da filtração. A filtração ele pode ser usada para separar um sólido de um líquido, como por exemplo quando a gente faz o café em casa, a gente coa o café. Então fica o pó de café insolúvel no filtro e a água com a substância que ele extraiu passa pelo filtro, tá? E a gente também pode usar a filtração para separar uma mistura de um sólido num gás. Como exemplo, a poeira no ar atmosférico. Quando você usa um aspirador de pó, ele capta a poeira que está misturada junto com o ar, passa essa mistura por um saco feito de filtro, tá? De aquele papel de filtro, igualzinho aquele que a gente usa para fazer café. Aí o ar passa através dos poros, deixando dentro do filtro apenas a poeira, a sujeira sólida, tá ok? E como muitas vezes você pode ter dois métodos diferentes que podem ser usados para separar a mesma mistura. Então, na verdade, não existe assim, um tipo específico de método para cada tipo de mistura. Na hora a gente vai se basear na situação que o exercício apresentar para a gente, tá bom? Então vamos então voltar ao assunto e vamos continuar falando de separação de misturas homogêneas, tá? Um dos métodos mais simples que a gente tem é o método da evaporação. Esse método, ele é simples e ele é barato. Esse método, normalmente, ele é utilizado para a gente obter o sal da água do mar nas salinas, tá certo? Esse processo consiste em colocar a água do mar em piscinas ou tanques rasos. Essa água, então, ela é aquecida pelo sol, ela ganha energia e passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, aí deixando no local apenas os sais que estavam dissolvidos na água do mar. Esse processo ele é barato, porque ele usa a luz do sol. Ele não é muito rápido, porque a evaporação é um processo lento. Agora, é um processo que eu posso utilizar quando eu só tenho interesse em obter o sólido. O líquido não é de meu interesse, porque ele vai ser perdido para o ambiente, tá certo? Então, nesse caso, a água ela vai voltar para o ambiente. Então, só vou ter o meu sólido. Então, é um processo lento, é um processo barato e onde você recupera apenas o sólido, tá bom? Normalmente ele é usado quando a gente tem um líquido que ele é volátil, ou seja, que ele se transforma facilmente
em gás. Não é o caso da água. A água não é um líquido volátil. Porém, a gente vai usar na mistura da água do mar para obter o sal, tá ok? Agora imagine que eu tenha uma mistura de sólido com líquido, onde eu não tenho interesse em desperdiçar o meu líquido, onde eu quero obter tanto sólido quanto líquido. Por esse líquido ser caro, por esse líquido ser tóxico, não importa, eu não quero perder esse líquido para o ambiente. Eu quero separar e obter tanto sólido como líquido. Nesse caso, eu não vou poder usar a evaporação. Nesse caso, eu vou usar um processo chamado de destilação simples. Então, a destilação simples eu vou usar para um sólido, para um líquido, geralmente um líquido não volátil, ou seja, um líquido que não se transforma facilmente em vapor. E eu vou ter que conhecer o ponto de ebulição desse líquido. Por quê? Porque é a partir dele que eu vou estabelecer os procedimentos que eu vou utilizar, tá? Quando a gente faz a destilação simples, a gente usa um equipamento desse que é chamado de destilador. O destilador, na verdade, ele é formado por 3 vidrarias. Quais são essas vidrarias básicas? Aqui eu tenho um balão de fundo redondo, que é chamado de balão de destilação, onde eu vou colocar a mistura que eu quero separar os componentes. Esse balão, ele é fechado aqui em cima por uma rolha para impedir a saída das substâncias. E preso a essa rolha, né? Eu vou ter, inserido nessa rolha, eu vou ter um termômetro. Esse balão, ele se comunica lateralmente com essa outra vidraria aqui, que é chamada de condensador. São 2 vidrarias diferentes, tá? Então, esse balão, ele é conectado ao condensador, por essa saída aqui do condensador, e que é também fechada por uma rolha, para que todo o sistema fique fechado. O condensador, na verdade, é como se fosse um tubo de vidro menor dentro de um tubo de vidro maior. E esse espaço entre essas 2 paredes é vazio. Por quê? Porque se vocês perceberem, o condensador ele tem aqui 2 saídas de água. Melhor, uma entrada e uma saída de água. Aqui é conectado mangueiras. Então, a água vai entrar por essa mangueira, vai encher todo esse espaço entre esses 2 tubos de vidro e vai sair por aqui. Qual é a função dessa água? Manter as paredes desse tubo interno sempre resfriadas. Por quê? Porque quando o líquido que está aqui ele for aquecido, ele vai se transformar em vapor. Esse vapor, então, ele chega aqui, ele não tem como sair, o único caminho que ele tem é esse tubinho lateral. Então, ele vai sair por aqui. Quando esse vapor quente toca nessas paredes internas desse vidro que estão resfriadas, ele vai perder calor, vai se transformar em líquido e esse líquido vai ser coletado nesse terceiro recipiente, nessa terceira vidraria. Esse coletor aqui chama-se Kitasato, mas pode ser um becker que parece um copozinho, tá? Mas aqui a gente tem um Kitasato. Então, basicamente, como é que acontece a destilação? A mistura ela é aquecida dentro do balão, o líquido entra em ebulição, esse vapor ele passa pelo condensador, onde é resfriado e vai ser transformado em líquido que vai ser reservado, vai ser guardado dentro desse recipiente. Para que serve o termômetro? O termômetro é para a gente controlar, para a gente saber exatamente o que está entrando em ebulição. Já que cada líquido tem o seu ponto de ebulição característico, a gente controla aqui, a gente determina, né? A gente analisa, a gente verifica a temperatura desse gás para saber se é o líquido mesmo que a gente estava querendo destilar. Lembrando que se você usar água aqui, essa água destilada, ela não pode ser usada para consumo humano, tá? Porque quando a gente consome água não só pela água, mas também pelos sais que estão dissolvidos nela. Então, essa água destilada, que a gente pode obter num processo parecido com esse aqui, ela é água que só é usada para fins industriais, para produção de medicamento ou para laboratórios de análises clínicas, por exemplo. A água destilada ela pode ser usada também para, não só na fabricação de medicamentos, como para diluir medicamentos quando eles vão ser administrados na gente, tá ok? Por isso vai ter uma injeção, ela vai ser diluída ou com soro ou com água destilada, ok? Então esse é o processo de destilação, você usa para separar um sólido de um líquido não volátil. Agora imagine se minha mistura for formada de 2 líquidos. 2 líquidos que se misturam perfeitamente entre si, como água e álcool. O que eu vou fazer? Bem, eu vou usar um outro processo que é chamado destilação fracionada, que é o mesmo processo de destilação, só que ele é um pouco mais sofisticado. O que a destilação fracionada tem diferente da destilação simples?
Primeiro, ela não vai ser usada mais para sólido e líquido, mas sim para separar misturas homogêneas do tipo líquido-líquido. E esses líquidos têm que ter um ponto de ebulição bem diferentes entre si, tá? Então, por exemplo, a água e o álcool, enquanto o álcool tem ponto de ebulição de 78,5 graus Celsius, a água tem de 100. Então, existe uma diferença bastante relevante entre eles. Então, dá para separar. Não dá para separar dois líquidos que têm um ponto de ebulição muito próximos, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, eu continuo tendo o balão de destilação, que é o balão de fundo redondo, a estrutura para aquecer a mistura, o condensador e o recipiente coletor. A diferença é esse aqui. A gente acrescenta uma coluna de fracionamento. Uma coluna de fracionamento nada mais é do que uma estrutura em vidro, dentro da qual a gente vai ter barreiras para dificultar a passagem do vapor. Essas barreiras elas podem ser bolinhas como se fosse de vidro, como se fossem bolas de gude, ou lâminas de vidro presas à parede do condensador. Por que eu tenho que ter uma coluna de fracionamento? Pelo seguinte, eu tenho dois líquidos, tá? Então, o líquido de menor temperatura de ebulição, ele vai, vamos dizer assim, ferver primeiro. E quando esse líquido ele entra em ebulição, então o vapor ele vai passar pela coluna de fracionamento. Vamos dar como exemplo a água e o álcool. O álcool e a água têm grande afinidade. Então, quando o álcool se transforma em vapor, pode acontecer de algumas moléculas de água, por afinidade, também se transformarem em vapor e quererem passar por aqui juntamente com o álcool gasoso. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que o álcool já atingiu a temperatura dele de ebulição, as moléculas de água ainda não. Então, quando elas forem tocando nessas barreiras presentes na coluna de fracionamento, elas vão se resfriando, vão perdendo energia, vão voltando a ser líquido e vão retornar para o balão de condensação, tá certo? Então, apenas o líquido de temperatura de ebulição menor vai conseguir passar através de toda a coluna de fracionamento. E a gente controla isso aqui olhando a temperatura que está demonstrada aqui no termômetro, tá? Então, a gente tem o primeiro líquido, ele vai condensar e vai ser recolhido nesse recipiente. Então, o que eu vou ter no final? Um líquido de menor ponto de ebulição nesse recipiente, o líquido de maior ponto de ebulição nesse outro recipiente, tá certo? Mas a gente tem muita utilização da destilação fracionada no dia a dia, mais até do que a destilação simples. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês esse destilador de cobre, que ele é muito utilizado na produção de cachaça. A cachaça, ela é resultado da fermentação do produto da destilação do produto de fermentação da cana. Então, o caldo de cana, ele é fermentado e aí produz álcool e água. E para ele ser transformado em cachaça, essa mistura agora precisa passar por um processo de destilação. Então, essa mistura é colocada em recipientes de cobre, passa pelo processo de destilação. Aqui tem a nossa coluna de fracionamento, tá certo? E aqui o recipiente, normalmente um recipiente de madeira, onde vai ser coletada essa mistura que a gente vai dar o nome de cachaça, tá? Então, toda bebida destilada é uma bebida que tem o teor alcoólico maior, porque depois do processo de fermentação, elas passam pelo processo de destilação. Uma outra aplicação da destilação fracionada no nosso dia a dia é a separação do petróleo nos seus principais componentes. Então, o petróleo ele é uma mistura homogênea de vários hidrocarbonetos, tá? Então, esse petróleo, ele é armazenado, depois ele é bombeado até uma fornalha. Essa fornalha vai aquecer essa mistura, separando todos os seus componentes a partir dos seus pontos de ebulição. Substâncias que têm um ponto de ebulição menor, ou seja, que se transformam rapidamente em gás, elas conseguem passar por todos esses obstáculos aqui presentes na coluna de fracionamento, que é chamada de torre de fracionamento, e vão ser recolhidas nesse recipiente aqui em cima, onde aqui nós coletamos os gases, geralmente componentes que têm de 1 até 4 moléculas de carbono. À medida que as moléculas vão ficando maiores, mais pesadas, a sua temperatura de ebulição vai aumentando. E com isso elas vão conseguindo cada vez menos ultrapassar essas barreiras e vão ser recolhidas em bandejas mais baixas, tá? Por exemplo, a fração da gasolina, ela tem em torno de 8 átomos de carbono por molécula, enquanto as do óleo de lubrificante, 40. Então, por ser maior, mais pesada, ela vai ter o ponto de ebulição menor. Então, ela não vai conseguir atravessar toda a torre de fracionamento.
tá certo? Agora, imagine que eu quero separar uma mistura de dois gases. Por exemplo, a gente quando chega no hospital e tem que tomar nebulização, a gente usa oxigênio. De onde é que vem esse oxigênio? Ele é retirado do atmosférico. Só que o atmosférico ele tem a quantidade de nitrogênio bem maior do que de oxigênio. Como é que a gente então vai fazer essa separação entre esses dois gases? A gente pode usar um processo chamado de liquefação fracionada. Liquefação significa transformar a matéria do estado gasoso no estado líquido. Então, na verdade, a liquefação ela tem dois momentos, tá? A liquefação, a gente tem um momento em que o gás ele é liquefeito. Isso pode ser feito por resfriamento, por aumento da pressão elevada, por aumento da pressão, tá? Você vai ou resfriar, ou aumentar a pressão, ou fazer os dois processos ao mesmo tempo. Então, quando você resfria, você retira a energia das moléculas, então elas passam do estado gasoso para o estado líquido. Quando você aumenta a pressão, você faz com que as moléculas se aproximem. Então, à medida que as moléculas se aproximam, elas também vão perder energia e vão passar do estado gasoso para o estado líquido. Depois que essa mistura já está na forma líquida, ela vai ser submetida ao processo de destilação fracionada. Então, qual o critério que a gente vai usar aí para separar os componentes? O ponto de ebulição, tá? Eu coloquei aqui um exemplo só para a gente entender rapidinho como acontece a liquefação fracionada. Então, primeiro eu falei que o ar ele vai ser liquefeito. Então, o ar ele se torna líquido a temperatura de 200 graus negativos. Depois esse ar líquido, ele é colocado dentro de um recipiente a temperatura ambiente. Bem, de menos 200 para a temperatura ambiente é como se ele estivesse sendo aquecido, tá? Um processo de destilação. Então, o que vai acontecer? As substâncias que têm um ponto bem parecido com o petróleo, que tem um ponto de ebulição mais baixo, elas vão conseguir subir por toda a torre de fracionamento e serem coletadas na parte superior. Já as que têm uma temperatura de ebulição maior, elas não vão conseguir passar por todas essas barreiras da coluna de fracionamento e vão ser coletadas aqui embaixo, na bandeja menor. Então, por exemplo, quais são os principais componentes do atmosférico? Nitrogênio, argônio e oxigênio. Então, o nitrogênio, ele tem a menor temperatura de ebulição, menos 196, tá? Então, ele vai ser recolhido aqui em cima. O argônio, ele não consegue chegar até essa parte da coluna de fracionamento, porque ele já tem um ponto de ebulição um pouco maior, que é menos 186. Então, ele já vai ser recolhido numa temperatura menor. Então, ele toca aqui, ele vira líquido, então ele vai descer. Já o oxigênio dos três é que tem a maior temperatura de ebulição, menos 183. Então, ele é o que vai menos conseguir subir através dessa estrutura. Então, ele vai ser coletado aqui embaixo, tá certo? Então, a liquefação fracionada, ela acontece dessa maneira. Imagine agora que eu tenho um outro processo bastante interessante, que é esse processo chamado de cromatografia, tá? A cromatografia ele é muito utilizada para separar sólidos de líquidos. Ele está baseado na interação da substância com o solvente. Lembrando que a gente aí tem que levar aquela relação da polaridade, tá? Se a minha substância for polar, eu vou ter que usar solventes polares. Se a minha substância for apolar, vou ter que usar solventes apolares. E depende da velocidade de migração, ou seja, da velocidade com que essa substância vai se deslocar ao longo da superfície que vai provocar essa separação. Simone, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver melhor. A gente pega, por exemplo, aquelas canetinhas hidrocor preta. Geralmente, a cor preta é resultado da mistura de várias cores. Então, eu posso pegar um papel de filtro, esse que a gente usa para fazer café, corto uma tirinha e coloco na ponta dele um ponto bem carregado, né? Bem cheio da tinta desse hidrocor preto. E vou colocar isso aqui, né? Dentro de um recipiente com álcool. Agora, o que fica interessante é o seguinte: eu não posso molhar toda a tira com álcool. Eu vou colocar álcool para molhar a ponta da tirinha, tá? Por que álcool? Porque eu sei que a tinta da minha caneta tem afinidade por álcool, tá bom? Se eu colocasse água, não iria acontecer nada. Aí, o que vai acontecer? Esse álcool, ele vai começar por capilaridade a subir por toda a estrutura, tá? Ele vai acabar encharcando todo o papel de filtro.
Mas na medida que ele vai subindo, ele vai arrastando com ele os componentes dessa caneta, das cores da caneta. Então, ao final do processo, eu posso ter isso aqui, ó. Eu tenho aqui primeiro onde eu coloquei, a gente chama aqui descarregou. Vou botar um videozinho para vocês verem isso aqui exatamente. E aqui, à medida que o álcool vai subindo, ele vai separando todos os componentes dessa tinta, tá? Aqui a gente tem uma outra cromatografia aqui. A gente tem cromatografia em camada fina. Geralmente a gente usa acetato para fazer isso aqui. E a gente tem aqui do lado uma cromatografia em coluna, tá? Sabe aqueles testes de DNA que a gente vê muito na televisão, naqueles filmes de investigação criminal? Eles são feitos à base de cromatografia, tá? Eu vou mostrar... antes de mostrar o videozinho dando o exemplo de cromatografia, eu queria falar para vocês que nós já falamos de um processo que também pode ser usado para separar as misturas homogêneas, que é a fusão fracionada. Então, imagine que eu tenho uma liga metálica, onde eu tenho ouro, prata e cobre. Então, à medida que eu for aquecendo, eu posso separar esses três componentes, tá? Então, o cobre é o que tem a temperatura de fusão mais baixa. Então, eu aqueço. Então, o primeiro cobre vai se transformar em líquido. Eu recolho o cobre. Continua o aquecimento, aí a prata vai se transformar em líquido. Eu recolho a prata. Mas por que eu não estou abordando aqui fusão? Porque nós já falamos de fusão na aula passada. Mas também seria possível um processo de fusão. Eu agora vou mostrar para vocês um videozinho bem rápido de um exemplo de cromatografia para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar para você como descobrir as cores secretas que se escondem nas canetinhas de hidrocor. Para isso você vai precisar de algumas canetinhas, quanto mais cores diferentes você tiver, melhor. Vai precisar de um pouco de álcool. O álcool, se for esse álcool de 92 INPM é melhor, é um álcool mais forte, com menos água. Tem outro de 46, que é praticamente metade água. Esse mais forte aqui é melhor. Vai precisar de um pouco de filtro de café, de um copo, fita crepe e de uma tesoura. Para poder ver essas cores, primeiro você corta uma tira de filtro de café do lado mais comprido possível e faz um retângulo bem grande com essa tira. Depois você enche só o fundinho do copo com um pouco de álcool, pinta uma bolinha embaixo da sua tira de papel, mais ou menos um dedo de distância da ponta, prende essa tira na canetinha, deixando a bolinha para baixo, e aí você coloca essa tira dentro do copo e deixa o álcool ser sugado pelo papel. A bolinha tem que ficar embaixo e você não pode deixar a bolinha encostar direto no álcool, ela tem que ficar um pouquinho para cima do álcool. Mas antes da gente ver o resultado, eu vou fazer essa mesma experiência aqui de um tamanho um pouco maior. Em vez de usar o copo, eu vou usar essa travessa de vidro aqui. E em vez de usar a canetinha para prender o papel, eu vou usar essa régua com vários papéis pendurados. Assim a gente vai ver o resultado de várias cores ao mesmo tempo. E o resultado final é esse aqui. Como você deve ter percebido, eu colei as canetinhas aqui em cima para a gente entender qual é o segredo de cada cor usada por essa fábrica para fabricar a canetinha hidrocor. O preto, por exemplo, é formado pelas cores rosa, verde e azul. Esse marrom aqui é formado pelas cores rosa, verde e amarelo. Essa cor aqui que eu não sei falar o nome, também é uma mistura de rosa, verde e amarelo, mas ela tem muito mais rosa do que o marrom. O cinza costuma ser uma cor super sem graça, guarda algumas cores que são iguais a do preto, só que mais clarinhas um pouco. Também é rosa, verde e azul. Essa técnica de separação usada nessa experiência aqui se chama
cromatografia. Como é que funciona essa cromatografia usada aqui, que é cromatografia em papel? Na hora de fazer a canetinha, em algumas cores são misturados 2 ou mais pigmentos. Nem todas as cores, tem cores que tem pigmento puro, por exemplo esse azul aqui você pode ver que é um pigmento só. Mas nos pigmentos em que as cores são misturadas, na hora que a gente mergulha o papel com álcool, o álcool vai subindo pelo papel até que ele passa pela cola. Na hora que ele passa pela cola, ele começa a carregar junto esses pigmentos. E sempre vai ter um pigmento que tende a grudar mais no papel e um pigmento que tende a ser levado mais pelo álcool. Esse que tende a grudar no papel vai ficar para trás e o que tende a ser levado pelo álcool vai subir mais rápido. Então, os dois pigmentos vão se separar e você vai conseguir ver quais foram os pigmentos usados para fazer aquela cor. É bom lembrar, se for fazer em casa, dependendo da marca de canetinha, pode dar um resultado completamente diferente, porque a fábrica decidiu usar um pigmento diferente para fazer aquela cor. Então, é legal você testar, que você vai descobrir os segredos de diferentes marcas de diferentes canetinhas. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Bem, gente, nesse site onde eu tirei esse vídeo, tem muita coisa interessante, tá? Muito experimento, muito legal. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse experimento em casa, ele é bem, bem legal. Vocês podem usar hidrocor, vocês podem usar caneta também, tá? O segredo é essa bolinha que ele fez, vocês fazerem ela bem carregada de tinta, porque aí vocês vão ver melhor o processo que ele chama de carreamento da tinta, tá certo? Então, não esqueçam de fazer as atividades e até a nossa próxima aula. Beijo!